Em uma época em que Vingadores Ultimato se transforma na maior bilheteria de todos os tempos e a Marvel emplaca não só uma, mas diversas franquias de sucesso, é difícil de imaginar que super-heróis já foram tão maltratados no cinema. Hoje em dia é muito fácil ser fã da Marvel, né, Ale? Difícil mesmo era ser fã nos anos 80, começo dos anos 90. Putz. Que, sei lá, acho que a melhor coisa que tinha na Marvel nessa época era o seriado do Hulk. Com certeza. Né? Que é bem duvidoso, aliás. Eu gosto, eu vi muito depois e tal. Eu acho divertido e tal, mas vendo com os olhos de hoje é um negócio, né? O seriado do Hulk, ele começa no final dos anos 70, acho que em 77, se eu não me engano, e ele é típico do formato de séries da época. Ele parece muito com aquela série que era feita tipo Os Pioneiros, uma coisa Sim, assim. sim. Realmente ele fez bastante sucesso, ele acabou tendo uma sobrevida em telefilmes nos anos 80, teve o telefilme que aparece o Thor, aparece o Demolidor e tal. E tudo isso é muito risível, né? Você assiste hoje em dia, você fala, nossa, que produção Tudo bem capenga, né, risível. cara? Mas o seriado do Hulk, ele faz parte de uma primeira ebulição da Marvel, que teve a série do Hulk, teve a série do Homem-Aranha, teve os telefilmes do Capitão América, teve um telefilme do Doutor Estranho. A qualidade era bem duvidosa. E nenhuma dessas coisas eram produzidas pela Marvel mesmo. Né? A Marvel ela só vendia os direitos. E nesse período, mais especificamente em 1994, saiu o Quarteto Fantástico. Saiu, entre aspas, o Quarteto Fantástico, considerado por muitos aí como o pior filme da Marvel de todos os tempos. Também é conhecido como Quarteto Fantástico do Roger Corman, né, cara? Mas é um pouquinho de injustiça, viu, Danielzinho? É isso que eu quero contextualizar aqui pra galera. Porque tem uma história maravilhosa por trás da produção do Quarteto Fantástico de 94. O público só vê o resultado final. Só que tudo que aconteceu até lá é incrível, cara. É impressionante. Na minha cabeça, eu vi esse filme de maneira pirata, como todo mundo, né? Porque o filme nunca foi lançado nos cinemas e em VHS nem nada. Mas a gente já chega lá. Eu vi esse filme pirata e, claro, eu achei uma porcaria, uma trolha a primeira vez que eu vi. Eu vi, sei lá, faz uns 5 anos aí, quando começou a se divulgar na internet. Apareceu no YouTube. Apareceu no YouTube. E hoje em dia é bem fácil de encontrar, a gente vai até deixar links aí, dá pra baixar e tal. E na minha cabeça era um filme tipo, puta, que filme horroroso. Sorte que não lançaram isso, né? Agora, muito tempo depois, e estudando esse caso, e principalmente depois de assistir um documentário que saiu em 2016, Doomed, The Untold Story of Roger Corman's Fantastic Four, que eu entendi essa história por trás. E é uma história incrível, né, Lê? É uma história que é tão interessante, tão bonita, que o filme na minha cabeça melhorou muito. E envolve muita coisa, envolve muita gente essa história, Danielzinho. E o que melhorou esse filme na minha cabeça também, por incrível que pareça, foi o Quarteto Fantástico de 2015. Porra, o de 94 é muito melhor. É melhor, o de 94 é melhor que o de 2015, cara. Aquela porcaria do Josh Trank lá, nossa senhora, consegue ser pior que esse de 94. Então vamos falar disso. Eu contextualizei o final dos anos 70, que aconteceu aquele primeiro momento. Teve o filme do Conan, em 1981, 82, só que o filme do Conan, embora o Conan pertencesse à Marvel na época, o filme do Conan foi um baita no sucesso, não foi licenciado pela Marvel, foi licenciado pela Conan Properties. E não era todo mundo que associava, né? Diferente de fazer o Conan um super-herói da Marvel consagradíssimo, né? Exato. Então, depois que teve esse primeiro momento aí de propriedades da Marvel sendo vendidas, ficou num hiato muito grande. Na verdade, o hiato durou desde que o Richard Donner fez o Superman. Superman sai em 78. Isso. E é um negócio avassalador, né? Redefine os padrões e muda todo o cinema de adaptação de quadrinhos, né? Só que depois dele, ninguém conseguiu alcançar e ficou aí coisa de 10 anos, um negócio meio estagnado, né? Teve as continuações do próprio Superman que foram fazendo gradativamente menos sucesso, até que o Superman 4, que sai em 1984 e acaba fundando a franquia, e achava-se que filmes de super-herói estavam condenados. Tanto que os direitos do quarteto foram vendidos muito baratos. Um produtor alemão muito doido, o Bernard Eichinger, ele é dono da Eu Constantine Filmes, hoje em dia é só conhecido como Constantine Filmes. Ele faz uma viagem para os Estados Unidos e vai fazer uma reunião lá com o Stan Lee, com os diretores, não sei quem eram os chefões da Marvel em 86, faz uma reunião e ele compra, cara, os direitos do Quarteto Fantástico. Estamos falando da primeira equipe Marvel, é a equipe que começa tudo. Até aquele momento era a equipe mais importante dos quadrinhos Marvel, né, Lê? A gente tá falando disso. E o cara comprou
por $250 mil. Cara, mesmo pra época, esse é um valor baixo. É um valor irrisório, é um valor ridículo, né? Um valor, quando a gente tá falando de cinema, é pífio. Mas a Marvel, que na época era só Marvel Comics, não era nem Marvel Entertainment, eles queriam fazer quadrinho, ponto final. O foco era esse. Esse era o foco, né? Se eles conseguiam transformar em um bonequinho, ou vender pra uma lancheira, ou sei lá, pra uma mala escolar, tanto um melhor. caderno, tanto melhor. Era a marca deles sendo veiculadas. Então, vender os direitos deles para uma empresa de cinema, para uma produtora, nossa, era dinheiro em caixa. Não tinha estúdio de cinema. O estúdio de cinema veio acontecer só agora nos anos 2000, né, cara? Imagina, não tinha Marvel Studios. Não era impensável. Então, acho que na cabeça deles era, a gente vende, produz aí um filme. Se melhorar a popularidade e começar a vender quadrinhos, tanto melhor. Uhum. A gente não vai gastar nada, só vai ganhar dinheiro a mais e vai levantar as vendas aí. Beleza. E o produtor da Constantin Films, ele ficou tentando emplacar esse filme. Ele ficou discutindo, acho que com a 20th Century Fox. O Whiting, ele tinha essa propriedade, ele sabia que era uma propriedade valiosa, só que o primeiro detalhe, ele tinha um prazo para produzir um filme do Quarteto Fantástico. Tem isso. Ele tinha até o final de 92 para produzir, senão os direitos iam reverter e iam voltar para Marvel. Isso se chama opção. Uma produtora vai e compra um roteiro, compra o direito de um personagem, o que ele está comprando na verdade é a opção de produzir aquele filme. E isso tem um prazo de validade, se não é feito, a pessoa perde os direitos e retorna-se ao dono da propriedade intelectual. Isso, aí ele tinha esse prazo, ele sabia que tinha uma propriedade intelectual interessante. Só que em 89 tem outra grande mudança aí, que é o Batman do Tim Burton, né? De novo a DC saindo na frente. A DC saiu na frente em vários momentos em termos de produções audiovisuais do que a Marvel, né? Então tem o Superman de 78, aí depois o Batman de 89, aí o Whiting e vários outros produtores ali falam, opa, potencial de adaptação de quadrinho tá voltando. A Batmania foi um estouro, a gente até gravou um vídeo comentando isso daí, foi um negócio assim arrebatador. Um ano depois, foi lançado Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja adaptava um quadrinho underground, cara, um quadrinho independente. E mesmo assim foi um puta de um sucesso. O mundo inteiro passou a adorar as tartarugas e ela virou uma franquia de muito sucesso também. E o primeiro filme é legal pra caramba. Legal pra caramba, muito, eu adoro. Eu adoro. Aí o Whiting, na cabeça dele, ele ficou lá, Batman sucesso, Tartaruga Ninja, que quase ninguém conhecia, um sucesso. Com o Quarteto Fantástico, eu vou ganhar dinheiro pra cacete. Sim. E aí ele ficou tentando fazer esse acordo com a 20th Century Fox, e na cabeça dele ele precisava de coisa de $40 milhões para produzir um filme decente. E ele ficou cozinhando, vai. As coisas em Hollywood elas demoram muito para acontecer. Demora muito, né? E por mais que a cena tivesse numa ebulição muito grande, as produções não eram todas no nível do Batman. Na verdade, eram poucas. Teve as Tartarugas, foram muito boas. Teve o Máscara alguns anos depois. 94. Van Damme filmou Time Cop, que também é baseado no quadrinho. Um pouco mais pra frente teve MIB. Quer dizer, a cena perdurou por um período, né? Mas tinha coisas também saindo, por exemplo, o Justiceiro, do Dolph Lundgren. Então, aí voltando a falar de Marvel, Justiceiro, uma porcaria. Nem a caveira tinha, cara. Aquele Capitão América de 1990, 91, que é estelado pelo Matt Salinger. É o filho do J.D. Salinger, que é o autor do Apanhador no Canto de Centeio. Eu adoro essa curiosidade. É uma curiosidade muito aleatória, né? Muito aleatória. O filho do Salinger foi o Capitão América. Muito bizarro. Mas o filme também é pavoroso. Também. E várias outras produções que foram saindo na época eram terríveis. Mas o cara lá tinha o Quarteto Fantástico e queria fazer acontecer. Mas as coisas demoram. Não, demora. Na hora que ele deu aquela olhada no relógio, ele falou, puta merda, agora tem meses pra produzir um filme do Quarteto Fantástico, senão eu vou perder o direito autoral dessa porcaria. E aí ele fala, bom, eu tenho pouquíssimo dinheiro porque a Fox não entrou na jogada. A previsão dele ali de orçamento que ele tinha para esse filme era coisa de $1 milhão, o que também não é nada em termos de cinema de Hollywood. Não estamos falando de mercado de home video, estamos falando de cinema. A ideia dele era passar no cinema e ganhar dinheiro com isso. Então ele tinha $1 milhão e um prazo apertadíssimo. Aí ele começou a fazer as contas, falou, baixo orçamento, filme rápido, eu preciso de alguém experiente nisso. E quem que era o cara para fazer filme barato e rápido? Roger Corman. Aí entra um outro lado muito bacana dessa história. Quem é o Roger Corman? Roger Corman é um cara que lá nos anos 50 ele teve a sua importância, ele começou, revelou um monte de gente, fazia grandes produções que foram lançadas no cinema na época. Ele revelou o Jack Nicholson, por exemplo. Verdade. Ele trabalhou em algum momento aí com o Francis Ford Coppola, trabalhou com o James Cameron. Era um cara que tinha um nome, né, dentro de Hollywood, né? Você entra no IMDb dele, tem tipo 500 mais de 500 produções, cara. É um negócio avassalador, assim.
É impressionante. Mas, em algum momento, não sei exato como, de que maneira, a carreira dele enveredou para produções de baixo orçamento. Ele se tornou especialista em filmes B, C, D e por aí vai. Porque existe o que eu chamo de Hollywood lado B. Quando a gente pensa em Hollywood, a gente fala muito sobre os grandes estúdios, Danielzinho. Warner, Columbia, Universal, Fox, DreamWorks, Paramount, tudo muito grandioso. Mas isso representa só um pequeno corpo das produções de Hollywood. Existem trocentas produtoras que comem pelas beiradas e são milhares e milhares de filmes feitos, principalmente nos anos 80. Eram muitos filmes. Tinha um mercado de home video muito ativo, né, Lê? O auge das locadoras aí nos anos 80 e 90 tinha produções, assim, a dar com o pau de tudo quanto é coisa que você imaginar. Os caras conseguiam fazer um filme bem barato e ganhar dinheiro com o mercado de home video. E saía um grande sucesso, vinha aquele monte de filme copiando. Não que isso não aconteça hoje em dia, né? Você liga aí no Sci-Fi, nesses canais que passa esses filmes um pouco mais lado B, mais trash, assim, tem bastante também. Mas nos anos 80 e 90 era um padrão. Por exemplo, nessa mesma seara aí, quando começou a anunciar, quando começou a ser divulgado o Jurassic Park, o que o Corman foi lá e fez? Começou a produzir um filme de dinossauro também. Jurassic Park é lançado, logo na sequência saiu Carnossauro do Corman. E ele ganhou uma grana violenta com esse filme também, né? Cara, eu vi uma entrevista com o Corman uma vez que ele, na maior cara de pau, perguntam pra ele a respeito do Jurassic Park, e ele fala assim, não, mas o Steven Spielberg é uma pessoa muito honrada, ele jamais teria copiado nossa ideia. Foi uma coincidência. O cara é muito cara de pau, né, bicho? Muito cara de pau, cara. Mas era disso que a gente tá falando. Aí você pensa, Quarteto Fantástico. Hoje em dia é difícil até imaginar um negócio desse. Quarteto Fantástico sendo produzido pelo Corman, num filme B de baixo orçamento, produzido a toque de caixa, né, Lê? É um negócio completamente maluco. Mas aí o Corman é procurado pelo cara da Constantin Films, que apresenta o projeto pra ele, e ele topa. Ele topa, fala, beleza. E ele topa e fica feliz com o orçamento que ele vai ter, né? Porque qual que é a jogada? Eles decidem dividir a produção e a grana também, o orçamento do negócio. Aí o Eitger entra com $750 mil, o Corman com mais 750 mil, então, olha só, sai de 1 milhão para 1,5 milhão. Nossa! E o Corman tá feliz porque, é o dobro dos orçamentos que ele tá habituado. 1,5 milhão? Vou fazer chover aqui. Ele mata a pau, ele fala, não, o prazo é tranquilo e 1,5 milhão tá bom. E aí começa, só que nem ele pega para dirigir o filme, né? Ele chama o Oley Sassone, que era um diretorzinho inexpressivo e depois continuou inexpressivo. Tinha feito, sei lá, uns clipes e umas produções assim, segunda câmera ou diretor de segunda unidade, né? Em algumas produções do Corman. Chamou o Oley Sassone e falou, produzir o filme do Quarteto Fantástico para Constantin Filmes com a minha produção, você topa? O cara topou na hora, o cara falou, nossa, é a chance aí de eu alavancar minha carreira, né, cara? É um filme de super-heróis, olha o Batman, pode ser um novo Batman, né? O cara ficou super interessado. E aí começaram vir as condições, e uma das condições que mais pesou nessa história toda foi o prazo ridículo, porque eles já estavam aí avançando no 92, já tinha passado o meio de 92, e a produção tinha que começar oficialmente, a filmagem tinha que começar oficialmente antes do ano acabar. Depois de tudo reunido, os caras vêm numa correria violenta, a ponto de, o roteiro foi escrito em 3 semanas, é do Craig J. Nevius. Os testes de elenco também foram super rápidos. Não teve ensaio. Mal teve ensaio, não teve nada. Eles viram foto, escolheram lá e começaram a produzir. Em 26 de dezembro de 92, olha esse prazo. Começa oficialmente a gravação do Quarteto Fantástico e imediatamente... Ninguém entendendo, Danielzinho, por que os caras não começavam, não esperavam passar o período de festas e tal. Não, tem que ser agora. Um dia depois do Natal ali, imagina os atores indo lá e começando a gravar, um negócio insano, né? Imediatamente, a partir do momento que começam oficialmente essas filmagens, o Eitger consegue o objetivo dele, que era renovar os direitos autorais por mais um longo período, aí coisa de 10 anos, tava para ele o Quarteto Fantástico. Sim. Só que a chave desse negócio todo é justamente essa. Ele queria só começar essa produção, ele não queria levar para frente isso, ele não tinha pretensão, não precisava. Na hora que ele percebeu que o contrato dele era fazer um filme do Quarteto Fantástico, não estipulava em momento nenhum que precisava ser um grande filme do Quarteto Fantástico, não precisava nem sequer ser um bom filme do Quarteto Fantástico, não precisava nem sequer ser lançado, ele só precisava começar a produção. E aí era essa a ideia dele, começa a produção, deixa os caras lá, e ele enganou toda a equipe. Ele não contou pra ninguém, nem pro Corman, porque o Corman, quando ele pensou Quarteto Fantástico, ele também viu uma chance pra ele.
justamente Batman tá bombando, tem outras coisas bombando. Os caras a minha chance de lançar um filme no cinema de novo. Porque ninguém era burro, bastava uma passeada ali numa comic shop, dar uma olhada, perguntar pra qualquer fã de quadrinho quem era Quarteto Fantástico e todo mundo imediatamente responderia. Era negócio... a Image, né? Quadrinho estourando. O bicho tava pegando. O Olei Sassone, ele fica muito feliz, tanto é que na hora que ele é convidado, ele vai numa comic shop lá em Los Angeles e pega tudo que ele consegue encontrar do Quarteto Fantástico, conversa com a galera lá, e na hora que ele fala pro atendente da comic shop, eu vou ser o diretor do filme do Quarteto Fantástico, o cara falou, o quê? O cara deve estar de sacanagem, deve ser louco, né? O roteirista e a primeira equipe de produção aí foca nas origens do Quarteto Fantástico. A ideia era fazer uma grande homenagem mesmo ao quarteto do Stan Lee e do Jack Kirby, né? Sim. Eles começaram a se apaixonar muito pelo negócio e eles queriam fazer acontecer, né? O elenco, cara, todo mundo, que eram pessoas desconhecidas, ilustres desconhecidos, continuam desconhecidos hoje, mas todos eles falavam a mesma coisa, essa é a minha chance de estourar e sair da Hollywood lado B e conseguir o shot deles nos grandes estúdios, né? O elenco é formado, o Reed Richards é o Alex Hyde White, a Sue Storm é a Rebecca Stabb, o John Storr é o Jay Underwood, o Ben Green é o Michael Bailey Smith, só que o Coisa, quando tá paramentado, tá como Coisa, é o Cal Ciarfalo, que era um cara de dublê e tudo mais, né? Essa é a equipe principal do quarteto, é o quarteto em si, né? E tem também o Doutor Destino, o Victor Von Doom, que é interpretado pelo Joseph Culp. No filme também tem a Alicia Masters e tem um genérico do Topeira. É legal essa curiosidade também, porque qual que era o lance? Eles falaram, bom, vamos fazer a parada, o Quarteto Fantástico das origens mesmo. Vamos fazer o Quarteto Fantástico daquelas primeiras 100 edições que o Stan Lee e o Jack Kirby fizeram, que deu origem a tudo isso. E o primeiro vilão que aparece na Quarteto Fantástico número 1 é o Topeira. Só que logo eles perceberam que eles não podiam usar o Topeira. Eles só tinham adquirido os direitos autorais pro Quarteto, pro Doom e, sei lá, pra Alicia Masters. Pouquíssimos coadjuvantes, assim. Eles não podiam usar qualquer coisa que saiu no Quarteto Fantástico. Se fosse assim, eles poderiam, sei lá, usar o Pantera Negra, o surfista, os Inumanos, né? Então eles tinham uma coisa bem limitadora. E o roteiro constava como Topeira mesmo. E depois na produção final é aquele joalheiro lá que parece se mexe como Topeira, cheira igual Topeira, é igualzinho Topeira, só que não é Topeira, é o joalheiro, né? Então é muito tosco. Aí agora vem uma coisa interessante da produção, a boa vontade deles de querer ser o mais fiel possível. Total, cara. Quando tem o filme do Jusceiro, do Dolph Lundgren, o diretor falou assim, quando questionado por que não colocou a caveira, ele falou assim, porque a caveira é comics demais, eu não queria algo comics. Mas ferrar, por que você está filmando um quadrinho então? Por que você não refilmou o Desejo de Matar? Faz outro filme, cara. E eles não, eles tiveram a ideia oposta. Vamos fazer o mais fiel possível. Vamos tentar fazer como o Batman mesmo, como o Superman. Vamos fazer uma coisa legal. Você fica meio de cara, porque o filme é ruim. O filme é muito ruim, muito ruim. Mas ele melhora quando você conhece os bastidores. Hoje, por conta do documentário e tal, eu falei, os caras até conseguiram fazer um negócio interessante ali. E aí outras histórias de bastidores, você vê que os caras foram tudo herói. Por quê? Porque em determinado momento, quando o cara lá, o alemão, viu que os direitos estavam assegurados e já tinha passado, sei lá, 2/3 do filme pronto filmado, né? Ele simplesmente resolveu cortar. A produção foi minguando, até que faltava pouquíssimas cenas, e obviamente a pós-produção, e tudo acabou. O filme parou, o filme estancou. E tinha coisa pra fazer ainda, tinha que fazer o final do Doutor Destino, tinha um monte de coisa que eles tinham que fazer ainda, só que pararam de falar. Aí a própria produção, sem dinheiro, sem nada, o diretor, os atores, os produtores envolvidos começaram a fazer de forma clandestina o filme. Isso é muito maluco. Primeiro que as condições de trabalho eram horríveis, né? O estúdio não era um estúdio, era um galpão abandonado. Eles gravaram, inclusive, muitos dos cenários... Tava condenado esse galpão. Tava condenado. Muitos dos cenários, principalmente do edifício Baxter lá, é reaproveitamento do Carnossauro. Os caras só mudaram uma coisinha ou outra. Então, eles não tinham um estúdio decente, eles não tinham câmeras decentes, eles não tinham nem figurino. Eles usavam a roupa do corpo. Usava roupa. Nesse documentário aí do Doomed, a atriz da Sue Storm, ela fala, a roupa que eu chegava no estúdio era a roupa que eu ia aparecer na gravação, né? Ela falou que teve 2 figurinos, que foi o do quarteto, obviamente,
e a roupa de astronauta. E do vestido de casamento também. É verdade, vestido de casamento. Foi isso, esse foi o figurino do filme. E a roupa do quarteto era tão ridícula, ela questionou o quanto ela era mal feita e o pessoal deu uma desculpa boa. O pessoal falou assim, mas fulana, esqueci o nome dela, foi a Sue Storm que fez esses uniformes. Ela costurou, então não vai ser um negócio muito bem feito mesmo. E essa cena tá no filme, ela sai com os uniformezinhos, a atriz é a Rebecca Steb. Isso. Ela sai e fala, olha, costurei pra gente os nossos uniformes. Aí eles deram um jeito de explicar isso daí. Né? Os uniformes do foguete lá, os uniformes espaciais, meu Deus, é muito tosco, Os caras parece que colocaram uma roupa papel alumínio, se enveloparam com papel alumínio com uma mochilinha. É muito tosco. E outra coisa que eles não tinham, e foi uma enganação daí, era um responsável pelos efeitos especiais. O cara do efeito especial, nas entrevistas e tal, no momento de ser contratado, falou que sabia fazer um monte de coisa, mas não sabia bosta nenhuma. No final das contas, tudo que ele fez ali de efeitos especiais era como se fosse efeito preliminar pra gravar, não era o efeito final. Ele não sabia passar da etapa preliminar de tipo posicionar o boneco no lugar pra depois fazer toda a computação gráfica. Eles tiveram que refazer um monte de coisa. Tiveram que refazer um monte de coisa. Era um cara que não tinha nenhuma expertise pra fazer um filme decente com efeito especial. Como é que você vai fazer um filme do Quarteto Fantástico sem efeito especial? O grande lance é eles indo pro espaço, tendo contato com aquele negócio e depois eles se transformando e sendo uma equipe, um pega fogo e o outro pedra, né, cara? Como é que vai fazer isso sem efeito especial, né? Mas você sabe que a maquiagem do Coisa, no final das contas, eu curti, cara? Então, eu achava uma bosta também. Mas hoje em dia, conhecendo todos esses esforços aí, eu acho interessante. E gostando muito. Trabalha as expressões faciais dele, trabalha com animatronics, umas coisas legais. E sendo apaixonado por Kirby que eu sou, eu acho que é muito parecido com a versão do Kirby dos quadrinhos, sabe? A sobrancelhona grandona, assim, e tal, o rosto. Você percebe que houve esse cuidado. Até onde dava pra fazer, eles fizeram. Todo mundo fez, né? E o roteiro tenta ser o mais fiel possível, cara. O roteiro é meio atropelado e tal, é porque você começa a ter essas limitações. Não vai ser mais o topeira, vai ter que ser o joalheiro e tal, né? E não era nenhum grande roteirista nem nada, e os caras não tiveram tempo. Então você assiste o filme, é muito mal explicado, corta 10 anos, porque mostra o Reed e o Ben tendo aula e tal, e eles estão em contato com uma energia que acontece de 10 em 10 anos, que se aproxima da Terra e tudo mais. Aí eles querem usar essa força aí para fazer um combustível, uma fonte de energia e tudo mais. Aí tem o primeiro contato com a Sue e com o John, ainda que são crianças e tudo mais, no comecinho do filme. Aí tem um corte de 10 anos. Depois desses 10 anos, mostra tipo o Reed Richards, já sendo o Reed Richards, tendo grana, tendo o Baxter, sendo fodão e tal, só que não fala como ele ganha esse dinheiro. Sim. O Ben Green, ele chega e fala, bem, você tem que ser o piloto da nossa expedição, você topa? Aí ele, por você, eu topo. Mas não fala como o Ben Green virou piloto, não fala por quê, não explica bosta nenhuma. Chega uma hora que eles falam assim, quem mais vai compor a nossa equipe da expedição? Só pode ser o Johnny e a Sue. Eles acompanharam isso lá no começo. Pois é, vamos lá conversar com eles. Aí eles, sim, vamos! É tipo tudo muito tosco, muito rápido e muito esquisito. Só que o básico das histórias e quadrinhos lá do comecinho do Quarteto Fantástico tava tudo aí, né? E o lance de tentar fazer uma unidade mais familiar, o lance de dar a profundidade que o Coisa merece. O Coisa, ele é uma alma atormentada, né? Ele é o cara que mais sofre no Quarteto Fantástico. Isso é muito bem passado no filme, né? Então tem esses atropelos, tem essas porcarias de roteiro e uma direção completamente insana. Tem umas câmeras que trocam esquisitas, assim, tem uns cortes frenéticos e tal. Tem coisas constrangedoríssimas. Por exemplo, durante muito tempo do filme, o Tocha Humana não consegue pegar fogo o tempo inteiro. A primeira vez que ele vê o poder, ele dá um espirro assim, pega fogo no arbusto. Aí depois ele fica pegando fogo na mão só. Obviamente por conta das limitações orçamentárias que eles tinham ali. Quando ele pega fogo total, ele vira uma animação. Vira uma animação, mas uma animação bizarríssima. Muito, muito tosca. Inacreditavelmente tosca. Você fala, não é possível, gente. Não, como assim? Aí tem a cena do casamento, né? Exatamente como nos quadrinhos, né? Eles casam. Primeiro que eles já casam com o uniforme do quarteto, que é uma coisa esquisita, né? Sai o Reed e a Sue, assim, numa limusine, num carro. Aí sai um bração elástico, assim. Dando tchau. Dando tchau, assim. Nossa, é feio demais. Então é um filme ruim, muito ruim. Só que a história de bastidor
é louvável, é admirável, cara. Chega a ser inspiradora. Por exemplo, o pessoal que fez a trilha sonora. A trilha sonora até que é bacaninha. É bacaninha. A primeira música é muito boa, cara. Eles acabaram colocando o dinheiro do bolso, cara, os compositores, porque eles não foram pagos, contrataram uma orquestra para fazer, no final das contas fizeram por amor à pátria. Eram 2 compositores, eles acreditaram no projeto, como todo mundo, né? Falou, pô, Quarteto Fantástico, o negócio da Marvel vai bombar. Eles contrataram uma orquestra de 48 pessoas, eles pagaram $6 mil do bolso ali. Não viram a cor do dinheiro. Não viram retorno disso, cara. Quando a produção congelou, tipo o editor, né? O diretor e o editor e tal, eles tinham que terminar a fazer a edição do filme. Só que não tinha dinheiro, estava congelado, eles não poderiam mexer naqueles copiões. Aí eles usavam o tempo livre deles. O editor fala que ele está editando um outro filme, pelo qual ele é pago para isso. Quando ia todo mundo embora da empresa, ele tirava os copiões do outro filme, colocava do quarteto e ficava lá trabalhando de madrugada. Os caras queriam fazer, porque eles queriam terminar. Só isso aqui tem que ser terminado, cara. Loucura. Não é possível. Senão, você fez um filme do quarteto, só que ele nunca vai ser mostrado, nunca vai ser de portfólio, nunca vai poder ser argumentado que eu trabalhei no filme do Quarteto Fantástico, que ele não vai ser lançado. Então eles filmaram, gravaram um monte de coisa por conta. Tem uma cena do Coisa que não é o Coisa de verdade, o ator que faz o Coisa, é um outro cara usando a roupa. Um outro cara da produção, da equipe, assim, né, cara? Eles precisavam daquela cena pra finalizar o filme. É uma cena externa, quando ele briga com os outros 3 da equipe, ele sai andando na rua, atormentado, sofrendo e tal. Sofrendo. Então eles filmaram totalmente clandestino, sem pedir licença pra polícia de Nova York, sem pedir nada. Foram lá, montaram a unidade, filmaram rapidinho e zarparam. O mais doido é que eles estavam filmando aí no finalzinho de 92, 93 e tal, e o Stan Lee, quando ele ficou sabendo que ia ter o filme do quarteto, claro, ele ficou empolgado, né? Ele visitou o set algumas vezes, e pra todo mundo parecia que o filme ia acontecer. Todo mundo, só o Eitinger sabia da manobra dele, que da sacanagem. Começou a sair matéria em tudo quanto era jornal. Tudo quanto é jornal. Começou a sair preview nas Comic Cons. Eles fizeram um trailer. E aí começou o burburinho, que o negócio ia acontecer e tinha um potencial ali, né? Sabe, o Stan Lee aprovou, os atores são legais, estão se divertindo. Colocaram um jornalista lá que cobriria todos os bastidores, e o cara sempre se mostrava animado, falando, todo mundo aqui é apaixonado, todo mundo gosta do quarteto. E o nome do Corman também despertou interesse em parte da mídia aí, a ponto deles estipularem a data de lançamento, que seria no começo de 94. Então todo mundo achava que a parada ia acontecer. Só que, paralelo a isso, entre 86 e 94 se passou muito tempo, quase uma década. A Marvel começou a se ligar de que poderia ganhar mais dinheiro com essas produções e começou a tentar ter um controle maior com os direitos autorais que ia para as outras produtoras. E aí começa, por exemplo, as negociatas para o que viria a ser os X-Men no começo dos anos 2000, para o que viria a ser o Homem-Aranha do Sam Raimi no começo dos 2000, o Blade. Então é um outro momento. Aí os caras começaram a ver, a gente está vendendo os nossos direitos autorais para produtoras que vão fazer filmes bons, filmes grandes, filmes pro cinema. Só que tem aquela trolha da Constantine Filmes e do Corman sendo produzida e os caras estão anunciando, estão fazendo trailer, estão fazendo pôster. Isso não pode acontecer. Reza a lenda aí que o Avi Arad, que é um dos grandes produtores, inclusive dos filmes atuais da Marvel, é um dos grandes nomes do Marvel Studios, né? Ele entrou em contato com o Eitinger e falou, esse filme não pode ser lançado, não vai ser lançado. E aí era exatamente o que o Eitinger queria. O Eitinger, ele retomou contatos e conversas com outras produtoras e tal, e na época eu me recordo disso, que saía nas revistas, na Comic Scene e tal, que o novo filme do quarteto seria dirigido pelo Chris Columbus. E o Chris Columbus era um grande nome do cinema, ele estava no auge dele, ele fez os primeiros Harry Potter, mas ele já tinha feito Esqueceram de Mim, ele era um grande nome. Grande diretor. Chris Columbus tem interesse de filmar o quarteto, o que era verdade. Né? Só que se ele lançasse o quarteto dele, anterior do Roger Corman, ele ia queimar a ponte. Ele ia queimar essa cartada com o Chris Columbus. Não, ia queimar o filme também. Todo mundo ia falar, meu Deus, que bosta que é essa equipe de Quarteto Fantástico, né? Ia pegar mal. Os caras começaram a achar que ia pegar mal. E aí a lenda é que o Avi Arad fez uma proposta pro Eitinger e pro Corman de pagar uma bolada para eles para o filme ser destruído, não ser lançado. E aí parece que todas as cópias do filme foram queimadas, jogaram numa lareira. Ou teoricamente, né? Aí a produção, o diretor, os atores e tal, descobriram isso e falaram, puta merda, os caras embolsaram uma grana, todo o trabalho que a gente teve nos últimos 2 anos, dando gás aqui, dando nosso tempo, dando às vezes nosso dinheiro,
não vai acontecer. E vai acontecer um dos maiores crimes que pode ocorrer dentro da indústria cultural. Destruir uma censura, né, cara? Destruir um produto, destruir isso daí. Os caras lutaram muito, destruir o trabalho de atores, de artistas. Cara, eles tentaram invadir os estúdios. Exatamente. Tentaram invadir para roubar os copiões. O Oley Sassone e o editor foram lá, invadiram o cofre de copiões do Corman, com lanterna, correndo o risco de ser preso e terem que responder isso judicialmente, para tentar recuperar uma cópia disso. Só que eles não encontraram. Sabe-se lá como... Alguém copiou uma cópia. E é isso mesmo, por isso a qualidade é duvidosa. E isso começou a ganhar o mundo. Como eu falei lá no começo, começou a virar fitinha em Comic Con, começou nas lojas, começou a ser comercializado aqui e acolá, a ponto dos caras da produção, o diretor, até um dos atores fala isso no documentário, falar que durante uma convenção ele viu lá e falou: a capa do filme, o filme tá aqui, pegou o VHS e falou: o filme tá aqui, o filme tem capa, o filme tem sinopse, que merda é essa? Como assim? A primeira vez que eu vi esse filme, Danielzinho, eu ia na Alex Books, que era uma loja tradicional aqui de São Paulo. O rapaz estava lá no balcão, tinha uma televisãozinha assim, e o rapaz estava lá no balcão, ele estava justamente com uma VHS do Quarteto Fantástico, e eu fiquei lá um tempão parado assistindo aquele filme. Foi a primeira vez, eu não assisti o filme inteiro lá, eu só revi anos depois mesmo, mas assisti várias cenas, também moleque, não tive muito interesse de ficar vendo aquilo lá, mas estou falando aí por volta de 95, 96, tinha uma fita lá. Aí começou e sobrevive até hoje em dia por conta do esforço de fãs aí manter a parada acontecendo. A própria Constantine Filmes não tem interesse nenhum em processar quem bota isso no YouTube, quem divulga isso de forma pirata, porque não estão nem aí, né? Era um filme que estava morto. Engraçado também que o Stan Lee, depois dessa decisão aí de não lançar o filme, começou a falar: o filme era ruim mesmo, o filme era muito tosco, sorte que não foi lançado, ninguém merecia assistir aquilo. Tem uma entrevista com ele que ele fala assim que o Quarteto Fantástico do Roger Corman foi a última vez que a Marvel não teve controle total sobre as suas produções. Anos depois, eles quase faliram, tiveram que vender um monte de direito, e aí não tiveram controle nenhum sobre Demolidor, X-Men, Blade, Homem-Aranha, por aí vai, né? Queimou a língua. Queimou a língua bonito nessa. Eu entendo o ponto dele, né? Eles queriam fazer uma coisa diferente mesmo naquela época. Então é isso, é uma coisa super curiosa, uma história, um capítulo muito inusitado das adaptações cinematográficas de quadrinhos. A história é muito bonita, eu recomendo a todo mundo que procure o documentário, ou assista o documentário e depois assiste o filme, ou assiste o filme depois do documentário, porque é muito interessante saber disso. E a gente quis gravar esse vídeo justamente porque eu dei uma pesquisada, tava vendo no YouTube, essa história começou a ficar na minha cabeça, aí eu comecei a ver um monte de vídeo sobre isso. E só se fala, a merda que é Quarteto Fantástico do Corman. O pior filme da Marvel do Quarteto 94. Só como chacota, só batendo nesse filme demais, assim, sabe? E é uma sacanagem, porque você pega o filme de 2015, eles tinham tudo na mão. Nossa senhora, um orçamento fabuloso, uns atores incríveis, os melhores efeitos especiais que eles poderiam ser gerados na época. Tinha tudo, um grande estúdio, e eles fazem uma tranqueira daquela. Uma bosta completa ali. Mas qual que é o desenrolar dessa história? Com essa jogada aí do filme de 94, o Whitinger consegue renovar os direitos autorais por mais um tempo. Em 2001 e 2002 ele aproxima de novo com a Fox, com a 20th Century Fox, e aí eles decidem fazer um filme decente. E aí começa a produção do que é o filme de 2005, com o Chris Evans, a Jessica Alba, o Mike Chiklis fazendo coisa e tal, que também é um filme muito ruim. Sim. Quando eu vi em 2005, eu achei legal por conta do quarteto e tal, eu era mais novo, não tinha tanto senso crítico, achei divertidinho, só que você assiste esse filme hoje, ele é uma bosta. Ele é tenebroso, cara. 2 anos depois, saiu o Quarteto Fantástico Surfista Prateado, que também é uma porcaria tremenda. Não é bom. Tem cenas completamente constrangedoras. E aí fica de novo. 2007 tem mais aí um hiato. Eles sempre trabalham muito próximos da renovação do contrato, né? Se você reparar. Foi 92, depois o de 2005, aí 2007. Aí não deu certo. Tinha plano de fazer um spin-off do Surfista Prateado, é verdade. Fazer um terceiro filme do quarteto. Morreu porque o filme foi uma porcaria e naufragou aí na crítica e no público. E aí depois, 8, 10 anos depois, começa a produção de 2015, que também é uma porcaria. Então até o momento não acertaram de jeito nenhum o Quarteto Fantástico. E talvez o problema maior aí seja a própria Constantine Filmes, cara. Que o cara só tá fazendo essa pela grana, né? Nas últimas notícias aí que teve da Marvel renegociando os direitos, né? Pra trazer de volta os Mutantes, pra trazer de volta o Quarteto, o Homem-Aranha e tudo mais. Uma das pedras no sapato era o acordo com a Constantine Filmes. Que bom que pelo menos eles renovaram. Provavelmente o Eitinger deve estar fora da jogada. Na verdade ele morreu em 2011.
Então os herdeiros do Dwight Gay devem estar milionários com o acordo e finalmente o quarteto voltou para Marvel. E eu acho que agora vai, porque o Kevin Feige já se declarou um baita de um fã, ele gosta muito do Stanley J. Kirby, óbvio, né? Ele tá fazendo esse movimento aí de trazer o Kirby agora com o filme dos Eternos e tudo mais. Eu acredito que o próximo filme do quarteto a gente vai ver a equipe do jeito certo. Espera-se, né? E nesse histórico todo, analisem, vejam como o filme de 94, com todas essas circunstâncias, com essa loucura, com esse orçamento baixíssimo, ele não é tão ruim quando comparado ao filme de 2005, ao filme de 2007, ao filme de 2015. Pois cara. é. A título de curiosidade, esqueci de falar isso no meio do caminho, ele teve 1,5 milhão de investimento. O Mestres do Universo, aquela trolha do He-Man, de 87. De 87, teve 22 milhões. Você vê a diferença, né? E os dois são porcaria, cara. Os dois são duas porcarias, não é tão melhor assim. Então tem muita coisa aí, vale a pena ver e gostoso conversar disso, né? Pô, muito legal. A gente merecia fazer um programa do Mestre do Universo também, cara. vamos fazer. Eu topo muito falar de He-Man aqui, acho que a gente nunca falou dele. Acho que nunca mesmo. No canal. E, pô, um personagem que marcou época e é uma franquia que tá sempre dando pano pra manga, né, cara? Fechou. Então vamos lá. Eu tenho certeza que você gostou desse vídeo e tirou daqui muitas curiosidades que você não fazia ideia. E aposto que a partir de agora vocês vão olhar pra esse filme e falar, até que é legal, até que a história é bacana. Tem seu charme. Tem uma coisa aí. Então deixe seu joinha, deixa aí nos seus comentários e conta pra gente qual que é o pior filme da Marvel de verdade. Eu não acho mais que é o Quarteto de 94. Eu acho que é o Quarteto Fantástico de 2015. Mas deixa um comentário aí. Tchau.